Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estou gravando mais uma aula aqui de projeto de produto 1. Quem não puder assistir, depois pode assistir pelo YouTube. Vou estar colocando a aula lá. E só verificar aqui está. Então nós vamos ver aí mais uma aula de projeto de produto 1. O assunto de hoje vai ser seleção de produtos para serem desenvolvidos e a gestão de projetos. Nessa aula a gente vai usar essa bibliografia aqui, projeto de produto, do Eduardo Romero Filho, livro de 2010, ok? Essa é a aula de número 7. Então, começando o assunto aqui com a parte de seleção de produtos, né, para serem desenvolvidos, a gente vai fazer uma introduçãozinha. Beleza? Bom, então, quando nós temos aí uma empresa, e essa empresa ela desenvolve novos produtos, tá? Então essa empresa vai desenvolver um produto novo. O que ela precisa, né? Para fazer um produto novo? Ela vai necessitar que não somente a empresa coloque no mercado produtos que sejam competitivos, tá? Então, a empresa vai precisar colocar um produto competitivo no mercado, certo? E também desenvolver de uma maneira mais eficiente que as outras empresas pessoal adequado para desenvolver esse produto, ter fornecedores competentes, né, que cumpram prazos, certo? Que cumpram prazos, condições orçamentárias, tudo isso dentro da previsão do que a empresa construiu no planejamento estratégico dela, e tudo isso com qualidade compatível em relação ao que o cliente exige desse produto novo, né? É claro que tudo isso, pessoal, tem um risco, né? E esse risco precisa ser o menor possível, tá? Para gerar o maior lucro possível e as melhores condições possíveis. Então, né, pessoal, a maneira pela qual uma organização, no caso essa empresa que a gente, hipotética que a gente falou, né? Então, a maneira pela qual a organização ou a empresa define, prioriza, seleciona todos os projetos novos e produtos e desenvolve é muito relevante para as atuais condições em que a empresa está inserida. Ok? Então isso aqui seria uma pequena introdução que a gente vai falar. A gente vai definir o que seria gestão de projetos. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho de gerenciamento de projetos. E aqui também a gente vai colocar um pouquinho de algum conceito de gestão de projetos. Então, segundo
segundo, nós vamos ver o que é o PMI, tá? Segundo o PMI, o ano de 2004 é uma literatura que define a gestão de projetos. Como que ela pode ser definida? Ela é definida como uma aplicação de conhecimento, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a minha gestão de projetos. Minha gestão de projetos. Essa gestão de projetos, ela pode ser definida como uma aplicação. Então, ela vai sair, ela vai colocar conhecimento, ela vai interagir, né, com outros sistemas. Então, aqui no caso, ela vai aplicar, nesse caso, conhecimento, né? Então, vai aplicar conhecimento, ferramentas, técnicas, para atender e superar as expectativas e necessidades dos interessados. Aqui, ó, são os interessados, certo? Então, poderia ser aqui vários tipos de clientes, ó, certo? Então, isso aqui é uma definição de gestão de projetos, ok? O PMI, que é um Instituto de Ô, Gestão... professor, Oi, bom dia. bom dia. Beleza? Beleza? O senhor está gravando a aula? Tem gente que não pode participar. Tô gravando, sim, tô gravando. Ah, você está gravando fora do Teams. Isso. Ah, tá, beleza. Então, um Instituto de Gestão de Projeto, que é chamado de PMI, ele é uma associação profissional, ela é norte-americana e não tem fins lucrativos, certo? Não tem fins lucrativos. Ela tem... Aqui é uma aproximação, tá? Isso aqui mudou, esses números não são mais os mesmos, tá? Mas só para ter uma ideia de quantos membros ele tem, mais ou menos. Então tem 220 mil membros, tá? Está presente em 159 países. E esse instituto ele é voltado para espalhar a semente aí, né? Disseminar práticas de gestão de projetos. Então você tem aí o instituto. Então ele passa para vários países, né? A gestão de projetos. E aí você tem uma série de publicações que o PMI realiza. Tá? Que publicações são essas? Eles publicam periódicos, certo? Por exemplo, revistas científicas, que vai servir para gerar conhecimento para quem está inserido na associação, né? Eles publicam livros, tá? Normas também, padrões, e aí nesse tipo de padrões se encaixa o PMBOK, certo? Que é um conhecimento de gestão de projeto, tá? O PMBOK. Na verdade, ele é um guia, tá? Onde você descreve todo o conhecimento e práticas dentro da área de gestão de projetos, certo? Então, o PMBOK ele é um guia, certo? Então, o PMBOK ele é um guia. Aqui, vocês estão vendo, tem um link, ó, que você pode acessar na internet o site do PMBOK. Lá vocês podem ver todas as condições que eles oferecem a quem está interessado, né, a aprender, tá, ou ter algum conhecimento de gestão de projetos. Beleza? Então, esse aqui é um link que eu coloquei lá que vocês podem acessar depois.
Esse aqui é o site do PMI, então, ó, tá? Então você vai ver. Eles têm certificações, área de membros, padrões, publicações, aprendizagem, eventos, negócios, certo? Aí então, esse aqui é o site aí deles. Quem quiser depois conferir, só visitar o site aí. Bom, a parte de gestão ou gerenciamento de projetos para a realização da construção de produtos, ela não deixa de ser uma metodologia. Então, ela é aplicada devido a métodos que ela possui. E ela é consagrada em grandes organizações, tá? Então, que organizações que aplicam esse tipo de gestão? Então, a gente tem HP, a gente conhece bastante HP, né? Principalmente, ela tem a área de impressoras, por exemplo, bem conhecida, tá? Mas é de uma área de tecnologia, beleza? Tem a IBM, que é bastante conhecida, tá? Ela sempre esteve relacionada com fabricação de computadores, hubs, né, para armazenamento de dados também. Eles fabricam essas tecnologias, tá? Então isso aqui é uma imagem lá do site da IBM, tá, pessoal? E a NASA também utiliza, né, o setor aeroespacial aí. E também outros diversos segmentos industriais, tá? Não só esses 3 exemplos aqui que aplicam a parte de gestão de projetos fornecida pelo PMI. Né? Que outras áreas que a gente tem que utiliza, né, esse tipo de gestão? Telecomunicações, a tecnologia de informação, né, construção civil, são todas elas que utilizam a gestão. E tem também o setor automotivo, tá? Isso aqui é uma outra área. De acordo com o PMI, ele tem um outro conceito de projeto aqui, que eu coloquei só para a gente entender melhor o conceito de projeto. Então, sob o ponto de vista do próprio PMI, então, o conceito de projeto vai ser um esforço temporário. Você realiza um projeto, né, num certo tempo. Então, do início até o final aqui, ó, você leva um certo tempo, tá? Então, para a realização desse projeto, você realiza um certo tempo. Você tem uma energia que você despende para fazer esse projeto, um tempo, e nesse meio tempo aqui, né, você cria um produto, tá bom? Não só produto, né, você pode ter um serviço também, né? Então, essa aqui é a definição de conceito de projeto de produto segundo o PMI. Bom, tem também o gerenciamento do conjunto de projetos. Tá, então, vamos supor, a gente tem uma empresa, tá, uma empresa aí, e ela tem várias possibilidades de desenvolvimento de novos produtos, certo? Então, vamos supor que ela fabrica o produto 1, produto 2, produto 3 e assim por diante, né? Produto N. Cada produto tem um segmento de mercado, né? Então aqui eu tenho um segmento 1, esse vai para um segmento 2 e assim por diante. Produto 1 poderia ser, vamos colocar aqui, automóveis. O segmento de mercado, vamos supor que eles fabricam caminhonetes e essas caminhonetes vão para um segmento agrário. Fazendeiros, esse é um nicho de mercado, né? Por exemplo. Então, a empresa precisa decidir qual produto vai para qual segmento. Beleza? Então, você pode usar o gerenciamento de projetos para fazer essa análise, né?
Então, os produtos são desenvolvidos em determinado período, nesse avanço aqui, né, de escolher o tipo de produto e segmento, né? E aí a gente tem aqui uma figurinha, tá? Que vai ilustrar vários mercados que uma empresa deseja atingir. Então, mercado A, mercado B, C, D, né? Para quais seleciona-se um conjunto de produtos a ser desenvolvidos. Eu vou mostrar a figurinha lá no outro slide, tá? Essa aqui tá pequenininha. Então, observa-se que os projetos, tá? C1 a C6 encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui o mercado A, o mercado B, o mercado C e o mercado D. Beleza? De todo esse mercado aqui, esses nichos, né? A empresa fabricou vários tipos de produtos, tá? Do produto C1 ao produto C6. Aí quando a empresa vai selecionar, representado por esse funil aqui, né? A empresa vai selecionar quais produtos vão, por exemplo, aplicados primeiramente no nicho, né? Que já vão ser vendidos, por exemplo, ela pode gerenciar esse tipo de inserção no mercado. Então, por exemplo, produto C4, ele foi o primeiro a ser inserido no mercado, tá vendo? O produto número C5, ele já foi cancelado, ele nem entrou, ele nem entrou no mercado. Tá? O produto C2, por exemplo, ele está em espera. Ele não foi inserido ainda por alguma razão, certo? Então, ele está em espera. E o produto C1, ele tá a caminho ainda, ó. Ele não foi inserido no mercado ainda, tá? Mas tudo isso, pessoal, a empresa tem o controle porque ela fez um gerenciamento de projeto, tá bom? Todos esses produtos juntos aqui, ó, para a empresa vai gerar um portfólio de projeto, é um conjunto de projetos que a empresa tem. Beleza? Então isso aqui é uma ilustração de um portfólio de produtos e projetos. Portanto, no caso aí, a gestão de portfólio, tá? Nós estamos vendo nessa figura aqui, ó, que a empresa nada mais fez, né, do que selecionar qual produto iria entrar primeiro ou não no mercado. Então, vamos supor aqui, ó, a parte de comunicação, ela já entrou. A parte de tecnologia, por exemplo, ela já entrou no mercado. Tá? Já essa parte, produto C2 aqui, não entrou, vai segurar, está em espera. Certo? Então, você vai gerir o portfólio. Ou também a carteira de projetos. Tem outro nome que é dado aí, a gestão de portfólio. Então, a gestão de portfólio, ela consiste em administrar o conjunto de projetos que a empresa possui, certo? Mais relacionados aos objetivos estratégicos da organização, que tem que estar compatível com os recursos disponíveis para sua realização. Aqui, veja, você tem para cada produto uma quantidade de matéria-prima, você tem o setor de produção, o setor de design, por exemplo, e outras áreas que vão entrar aqui na fabricação do produto. Então, o produto depende de outros itens. E como que você vai gerir, por exemplo, todas essas etapas para chegar e vender isso no final? Então, a gestão tem que ser bem feita, né? Bom, a gente pode dividir a gestão de desenvolvimento de novos produtos sobre dois pontos de vista, né? Ou sobre duas perspectivas. Então, a gente vai dividir, por exemplo, a gestão sobre a perspectiva estratégica e a gestão sobre a perspectiva organizacional. Então, são dois tipos dois pontos de vista aí que a gente pode ter para a gestão de desenvolvimento de novos produtos.
O portfólio para desenvolver novos produtos, ele é associado a uma perspectiva estratégica. Então ele já entra nesse nível aqui. Beleza? Essa figura aqui, que eu vou mostrar no próximo slide, essa figurinha aqui, maior, tá? Ela vai mostrar a relação entre o portfólio, que a gente viu até agora, né, que é um cadastro de produtos que a empresa tem, uma lista aí de novos produtos que a empresa tem, tá? E a relação de novos produtos e os próprios produtos aqui. Então, vamos ver aqui a próxima. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o meu portfólio da minha empresa. Beleza? Eu tenho aqui o portfólio da minha empresa. Que portfólio que é esse? Vocês vão perceber que, nesse caso, ele usa sempre o verbo no infinitivo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O portfólio dessa empresa olha aqui, ó, verificar, procurar, ajustar. Beleza? Então, são os verbos aí que aparecem dentro do portfólio. Então, isso aqui são os objetivos que devem ser alcançados dentro do portfólio. Se for, como no caso são estratégicos, né? Então, ele vai verificar projetos que têm que ser executados. Então, eu tenho 30 projetos lá. Eu vou sempre fornecer para o pessoal que trabalha na empresa, né, se os projetos estão sendo executados. Tá? Outro aqui, verificar projetos prioritários. Então, eu vou ter uma lista de projetos, uma listagem de projetos que, por exemplo, estão ativos ou estão em espera. Que é esse caso que a gente viu aqui, ó. Então, eu tenho uma lista de projetos que vão mostrar, esse projeto está em espera, esse projeto está ativo, esse foi cancelado. Beleza? Então, isso aqui faz parte do seu portfólio. Eu tenho uma outra parte do portfólio que fala sobre o procurar alinhamento estratégico e equilíbrio. É um diagrama de bolhas e gráficos. Então, aqui ele vai organizar todas as informações na forma gráfica. Tá? Isso auxilia no gerenciamento de projeto. E por último, ajustar modelo de gating, fator de equilíbrio, portfólio. Certo? É o último item aqui do portfólio. Então, todas essas etapas que a gente viu aqui, né, são exemplos do que estão inseridos no meu portfólio. Tudo isso, pessoal, está relacionado com a gestão do desenvolvimento. A gestão do desenvolvimento, por exemplo, ela vai trabalhar com uma lista de verificação. Certo? Por exemplo, projetos sujeitos a critérios que têm que ser cumpridos. Eu tenho uma quantidade de projetos lá que precisam ser cumpridos. Vamos supor que eu peguei o projeto 1. O projeto 1, ele passa ou não passa? Ele vai continuar a ser feito ou eu vou matar ele na hora, não vou utilizar mais? Eu utilizo uma condição aqui. Se ele passou, por exemplo, eu vou agora utilizar uma lista de verificação de projetos sujeitos a critérios que devem ser cumpridos. Aqui ele... É a mesma coisa aqui, que estranho, né? Aqui está errado, tá, pessoal? Ele é uma outra verificação aqui, tá? Então, se ele passou nesse projeto aqui, eu vou ter uma outra lista de verificação com uma outra condição. E aí, ele continua ou espera? Tá? E aí, os projetos são priorizados e os recursos são alocados para construção ou desenvolvimento do meu produto. Do portfólio para a gestão de desenvolvimento, a gente tem uma relação aqui. Então, por exemplo, eu tenho a estratégia de negócio, que vai relacionar os dois itens. Qual é a estratégia do novo produto? Tá? Que vai relacionar a gestão de desenvolvimento com o portfólio.
A lista de verificação, por exemplo, eu posso ter uma lista de projetos que são ativos, em espera, tá? E vão estar relacionados aqui com partes do meu portfólio. E por último, né, eu vou ter aqui necessidades estratégicas que eu preciso executar, por exemplo, nesse momento. Certo? Então, vai estar relacionado também com a parte de gestão de desenvolvimento. Portanto, pessoal, lendo aqui, né, o processo de decisão do portfólio, ele engloba uma série de outros processos, conforme a gente viu aqui, ó. Tem vários processos que ele engloba. Tá? Como tomadas de decisões, revisões periódicas do portfólio, e essas revisões você pode fazer uma comparação entre elas, tá? Também tomam-se decisões do tipo siga ou interrompa, né? Que nem a gente viu aqui, ó. Siga ou interrompa. Continua ou espera. Isso está dentro da gestão de desenvolvimento. E também você decide em desenvolver uma nova estratégia de produtos para o negócio. Beleza? Então isso aqui, ó, é um exemplo, esse desenho, tá? Ele vai mostrar para a gente a gestão de portfólio e o desenvolvimento de produtos, a relação entre os dois, tá? Como um exemplo clássico aí. Bom, então a gente disse que a gestão de desenvolvimento de novos produtos, ela considera duas perspectivas, tá? A estratégica e a organizacional. A parte da perspectiva estratégica, ela vai consistir no alinhamento de metas. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma meta, a primeira, a segunda meta e a terceira. Tudo isso aqui pertence a uma empresa X, por exemplo. Então eu vou alinhar a meta, por exemplo, com a minha necessidade, né? Vou fazer isso para todos, né? Aqui eu tenho metas, objetivos também, tá? Então, eu tenho objetivos e metas, né? Todos alinhados com a necessidade. E essa necessidade está relacionada com o seu negócio e suas particularidades. Beleza? Além disso, eu vou ter um conjunto de produtos aqui em desenvolvimento, e tudo isso vai estar relacionando com a capacidade de organização e desenvolver esses produtos. Tá? Então, tudo isso aqui é capacidade de organização em desenvolver novos produtos. Agora, a gente falou aqui da perspectiva estratégica, tá? Perspectiva estratégica, agora nós vamos falar da organizacional. Então, ó, só para recapitular, né? Então, a perspectiva estratégica consiste em um alinhamento de metas e objetivos da empresa, considerando as particularidades do seu negócio, com o conjunto de produtos em desenvolvimento, relacionando esse conjunto com a capacidade da organização em desenvolver novos produtos. Já a perspectiva organizacional, então aqui, ó, perspectiva organizacional, ela é voltada para a condução de projetos específicos, certo? Então ela conduz a projetos específicos, tá? Ou seja, ela é responsável pelo desenvolvimento propriamente dito, né? Conduzindo e gerenciando o projeto de um novo produto. A pesquisa organizacional, pessoal, ela concentra esforços não somente no processo em si, mas também na utilização de métodos, certo? Métodos que suportem todo o processo organizacional. Beleza? Então, a perspectiva organizacional é voltada para a condução de projetos específicos e para a utilização de métodos e técnicas que suportem o próprio processo.
Beleza? Então, isso aqui é a definição de pesquisa organizacional. Voltando aqui na parte de gestão de portfólio, vocês viram lá, né, que na gestão de portfólio a gente tem vários tipos de produtos sendo gerenciados, tá? Produto 1, produto 3, né, todos eles sendo gerenciados para ver se entra ou não no mercado, por exemplo, se fica em modo de espera, tá? Ou se o produto é cancelado. Então, essa característica aqui, ó, dá à gestão de portfólio um processo dinâmico. A decisão de colocar esses produtos no mercado, tá? Ou não, torna essa decisão dinâmica. Pelo qual o conjunto de projetos de novos produtos é constantemente atualizado e revisado. Então, você vê, né? Eu vou colocar um produto no mercado hoje. Atualmente, para a empresa, é importante colocar no mercado, mas daqui 20 dias, como que eu vou saber se ele vai poder entrar no mercado ou não? Daqui 6 meses, por exemplo, eu preciso atualizar essa informação. Beleza? Atualizar. Revisar essa informação. Então, o projeto de portfólios tem que ser constantemente atualizado e revisado. Na decisão, por exemplo, ou revisão, atualização desse tipo de projeto, você sempre vai avaliar esses projetos, tá? Se vai priorizar ou não. Normalmente você prioriza aqueles projetos vitais, tá? Que precisam ser executados porque é essencial para a sobrevivência da empresa. Segundo esses autores aqui, ó, que eu estou citando, tá? Esses autores aqui, ó, eles dizem que existem 3 objetivos para a gestão de portfólios, tá? 3 objetivos. Então, o primeiro deles é você fazer um alinhamento estratégico dos seus projetos de desenvolvimento, tendo em mãos a estratégia do negócio. O segundo objetivo é maximizar, né, levar o desempenho do seu projeto, no caso do próprio valor do portfólio, ao máximo. Sempre considerando os recursos que você tem em mãos. Beleza? Se você não tem recursos em mãos, fica difícil de você trabalhar. E o terceiro objetivo da gestão de portfólio é fazer um balanceamento entre projetos. Será que aquele projeto A é mais importante? Será que o B ele é crucial agora? Eu vou ter que trabalhar com ele primeiro? Beleza? Então, isso aqui são os 3 objetivos da gestão de portfólio. Beleza? Nós conseguimos classificar os projetos de novos produtos de acordo com uma figurinha aqui, ó, que é bem didática para a gente entender essa classificação. Então, por exemplo, nessa figurinha nós vamos ver aqui que a gente tem a parte A, tá, que são projetos chamados derivativos ou híbridos ou de melhorias, tá? Da mesma coisa aí. Esses projetos também têm um outro nome, eles podem chamar projetos de sustentação, certo? Projetos de sustentação. E eles podem variar desde projetos com custo reduzido, tá, para a produção de um determinado produto, até projetos de melhoria de um processo. Então, eu vou, por exemplo, desenvolver um produto ou desenvolver um processo. Beleza? Um produto ou um processo. Ele entra nessa categoria aqui. Beleza? Nesse tipo de projeto, vocês podem verificar aqui que ele está mais relacionado à adição às famílias de produtos
e derivativos e melhorias. Ele também está relacionado a refinamento e alterações incrementais e atualização de processos. Então, ele tá relacionado a essas características. Ele não está relacionado, ou ele tem uma relação muito pequena, quando a gente fala de próxima geração de projetos. Ele não entra nessa categoria, tá bom? Ele entra nessas duas categorias aqui. Ainda falando dos híbridos de melhoria e derivativos, tá? Eles incluem o quê? Mudanças no produto, com pouca ou nenhuma alteração de processo. Beleza? Com pouca ou nenhuma alteração de processo. Esse é o tipo de projeto híbrido de melhoria. Então, como eles têm essa característica, tá, incremental aqui, que com pouca ou nenhuma alteração do processo, então você entra com refinamentos e alterações incrementais. Por isso que ele está relacionado a essa característica aqui. E dá para fazer o quê com esses tipos de projetos, sabendo que eles têm pouca ou nenhuma alteração? Eu faço pequenas atualizações de processo. Beleza? Então eu altero alguns tipos de... faço alterações de processo com pouca ou nenhuma alteração no produto. Beleza? Pouca mudança de projeto e de processo. Então essa é a característica desses tipos de produtos, de projetos aqui. Então, esses projetos geralmente eles precisam de menos recursos do que projetos com avanços significativos, tá? Então, eu não vou precisar de tantos recursos, tá? Matéria-prima, por exemplo, não de uma maneira tão elevada, né, quanto a um produto de nível complexo aí. Exemplos de projetos que englobam esses projetos híbridos de melhoria ou derivativos, tá? Então, eu produzo veículos lançados com pequenas alterações de carroceria, por exemplo. Então, isso aqui é um exemplo de projeto onde aplica-se esse projeto híbrido de melhoria ou derivativo. Beleza? Então, são produtos da área automotiva que são aplicados aqui. Beleza? Área automotiva. Nesse item aqui, a gente tem... pode-se colocar, né, que são produtos de uma nova geração, e só que eles não têm uma inovação muito significativa, tá? Então, nova geração, mas sem muita inovação no projeto, no produto. Beleza? Então tá, essa aqui seria a primeira parte, né? Que são a parte de projetos híbridos, melhorias ou derivativos. A segunda classificação aí dos tipos de projetos de produto entra na parte de plataforma ou próxima geração. Ela está relacionada mais aqui, ó, ela pega a próxima geração de processos, por exemplo, ela já engloba a próxima geração de produtos e ela engloba os outros itens que a gente tinha falado. Beleza? Ou seja, ela é maior do que a parte híbrida de melhoria e derivativos, tá? Ela engloba essa parte. Então, os projetos plataforma, eles vão representar um novo sistema de solução. Por isso que eles estão incluídos aqui, ó, na próxima geração de processos, ó. Beleza? Próxima geração de produtos. Produtos, processos. Beleza? Nessa linha aqui, vocês podem ver que ele colocou mais processos, né? E aqui só produtos, ó. Beleza? Então, extensão das mudanças de produto, extensão das mudanças no processo. Então, os processos plataforma representam um novo sistema de solução para os clientes, né? E envolve mudanças significativas, tanto para o processo de fabricação e o produto. Dá para ver isso aqui no gráfico, tá? Ó. Então, a plataforma, o projeto plataforma próxima geração
está relacionado a desenvolver uma próxima geração de processos e desenvolver uma nova geração de produtos. Os projetos plataforma, eles são cuidadosamente planejados, tá? Porque você imagina, né? Vai envolver o desenvolvimento aí, uma inserção de uma próxima geração de processos e de produtos no mercado. Então, realmente tem que ser, né? Bem planejado e bem executado. E o que eles fornecem? Eles fornecem também uma base significativa em volume e uma melhoria fundamental nos custos. Beleza? Eles vão trabalhar bastante com essa parte de custos. Qualidade do produto, desempenho do produto. Beleza? Então, eles são referidos, né, como a próxima geração, como a gente falou. Beleza? Então, eu trabalho com automóveis, então eu vou inserir no mercado uma nova geração de produtos, aí, novos tipos de carros, de veículos, né? Então, eu vou inserir o projeto classificado aí como projeto plataforma ou próxima geração. Portanto, pessoal, como você vai trabalhar com próximas gerações de produtos ou de processos, você vai inserir uma família de produtos, né? Ou uma família de processos. Isso durante muitos anos. Para que isso seja feito, muitos recursos vão ser necessários, né? Comparado, por exemplo, a esse projeto que a gente viu, de híbrido de melhoria ou derivativos, né? Esse projeto aqui é muito maior que esse híbrido ou de melhoria. Então ele engloba esse projeto aqui, né? Beleza? Bom, e aí a gente cai em outro tipo de projeto, tá? Que é o projeto de ruptura ou radicais. Esse tipo de projeto, ele estabelece um novo núcleo aí, né? De produtos e processos. Eles podem criar uma nova categoria de produtos, tá? Os negócios da organização. Ou ainda encabeçar a entrada da organização em um novo negócio. Então, você cria uma categoria nova de produtos nesse tipo de projetos. Beleza? Vamos supor que a empresa trabalhava com produtos agrícolas. Só que aí veio uma crise e a empresa viu a necessidade de criar um novo nicho de mercado, ela ir para uma outra área também, não abandonando a parte agrícola. Então, de repente, a empresa viu a necessidade de criar uma categoria nova de produtos para trabalhar em conjunto, né? Vender, né? Além dos produtos agrícolas, produtos de academia. Então ela fabrica agora produtos agrícolas e produtos de academia e vende os dois produtos. Então ela teve que criar uma nova categoria para a sobrevivência da empresa, por exemplo. A maior parte do foco de tais tipos de projetos, pessoal, ele vai ser em cima do produto. Tá? Porque frequentemente representa uma nova aplicação ou uma função. Vai depender da atração e satisfação dos clientes para o sucesso da criação do produto aí, né? Beleza. Então a gente já viu o item A aqui, né? O item A, o item B e o item C. Vamos agora para o próximo item, que é o item E, que é projetos de parceria ou de aliança. Então, os projetos de parceria vão representar um modo diferenciado de conduzir o projeto, que podem envolver extensas alterações tanto para o produto quanto para o processo de produção. Beleza? Então, inicialmente aqui, ó, pessoal, o projeto de parceria, ele é um projeto de condução. Beleza? Ele vai conduzir, por exemplo, um projeto. Qualquer projeto dos que a gente disse até agora, né, eles podem ser conduzidos
utilizando uma parceria. Então, para projeto híbrido aqui, eu posso fazer uma parceria, aqui um outro tipo de parceria, o C também, outras parcerias. Então, a organização ela pode formar sempre uma aliança ou criar uma parceria com outra instituição para conduzir a pesquisa, ou tanto desenvolvimento que ela está trabalhando. Certo? Tudo isso para desenvolver um conceito de produto novo. Então, para cada projeto aqui, ó, especificamente, todos eles aqui, na verdade, né, eles estão relacionados com buscas de parcerias. Então, isso aqui influencia em todos, né? Projetos de parceria entram em todos aqui. E por último, a letrinha D, que é os projetos de pesquisa e desenvolvimento avançado. Esse daqui, pessoal, eles estão intimamente relacionados com as estratégias da empresa. Então, se a empresa tem uma estratégia de desenvolvimento de novos produtos e também organização, tal, disponibilidade de recursos, né? Isso aqui tudo vai entrar na parte de projeto de desenvolvimento e pesquisa avançada. Entender. Então, aqui a gente viu 5 projetos, tipos de projetos que a gente classificou, né? E eles estão relacionados aí com as mudanças nos produtos ou nos processos. Beleza? E muitas vezes, pessoal, a empresa, dentro aqui da parte de pesquisa e desenvolvimento, né, ela não dispõe de recursos. Então, não é vantajoso designar uma grande quantidade de projetos para os engenheiros nessa situação. Beleza. Aqui a gente tem a proposta da gestão de projetos baseada no PMBOK. Então, aqui, ó, nós vamos mostrar essa tabelinha. Tá? Então, a gente tem as áreas de conhecimento em gestão de projetos. Então, quais são as áreas aqui? A primeira área que aparece é a de escopo. Depois vem tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisição e integração. A parte de escopo, tá? Ela vai ter uma descrição aqui que a gente está vendo. Então, uma descrição aqui, ó. Então, a parte de escopo são processos exigidos para assegurar que no projeto estejam todas as tarefas necessárias e somente aquelas necessárias para completá-lo. Essa é a primeira. A segunda área é o tempo. Então, ela vai estar relacionada a processos exigidos para assegurar a conclusão do projeto no prazo planejado. Então, aqui entra tempo. Ó. Agora, a área de conhecimento e gestão de projeto relacionada a custos. Nesse caso, nós vamos ter processos que asseguram que o projeto seja concluído dentro de um orçamento. Você precisa de um orçamento para realizar esse tipo de projeto, né, processo aí. O próximo seria a parte de qualidade. Então, aqui nós vamos ter processos exigidos para assegurar que o projeto satisfaça os objetivos e as necessidades planejadas. O próximo, recursos humanos, são processos exigidos para administrar a equipe de projeto. A parte de comunicação são processos que asseguram a geração, coleta, divulgação, disseminação, armazenagem, destino de todas as informações de forma oportuna e adequada. Os riscos, né, são processos relacionados com identificação, análise e resposta aos riscos de projeto. A aquisição são processos utilizados na produção, obtenção de bens, né, serviços de terceiros e gerenciamento de contrato. E por último, a integração, tá, que são processos exigidos para assegurar que os vários elementos de projeto sejam devidamente ordenados. Então, tudo isso aqui que a gente leu são áreas de conhecimento em gestão de projetos, segundo o livro, o guia, né, o PMBOK. Portanto, a gestão de projetos, como vocês estão vendo aqui, ó, ela vai considerar o gerenciamento de projetos individuais e novos produtos. Então, tudo isso aqui, ó, são gerenciamento de projetos individuais.
que formam esse todo aqui que a gente viu, né? Então, gerenciar projetos significa administrar restrições. Então, aqui, por exemplo, temos várias restrições que estão relacionadas aos projetos, tá vendo? Que a gente acabou de ler. Então, o PMBOK ele considera outras áreas também de conhecimento e gestão de projetos. Então, aqui, ó, nós colocamos todos que aparecem no PMBOK. Beleza? Bom, se a gente considerar o ciclo de vida de um projeto, pessoal, beleza? Lembram daquele gráfico clássico aí, né? Aqui é o tempo, e aí um produto nasce, ele cresce, tem a fase de maturidade e morre. Beleza? Aqui é maturidade, crescimento, nascimento e morte. Então esse é o ciclo de vida. Então, considerando o ciclo de vida do projeto, o gerenciamento de projetos é baseado no chamado ciclo PDCA. Vocês lembram dele ou não? Ó, é planejar, fazer, checar e agir. Então, isso aqui é o ciclo PDCA. Certo? Para que você tenha um gerenciamento de projetos, você pode usar esse tipo de ciclo. Então, esse ciclo PDCA ele considera os processos de planejamento, de execução e de controle. Então, o ciclo PDCA ele vai considerar os processos de planejamento, que nem está nessa figurinha, os processos de execução e os processos de controle. Então, tudo isso aqui, ó, forma um todo, né? Tudo isso aqui forma um todo, um conjunto, tá? E também, esse tipo de planejamento, né, do ciclo PDCA, ele considera os processos iniciais e os processos de encerramento. Então, aqui entra o processo inicial, você trabalha com o planejamento relacionado com os processos de execução, tudo isso dentro de monitoramentos e controles dos processos. E aí no final você sai, finaliza os processos, encerra. Tá? Então isso aqui seria um tipo de gerenciamento de projetos que envolve essas condições que a gente falou dentro do ciclo PDCA. Aqui temos a proposta da gestão de projetos baseada no PMBOK. Então, essa tabelinha ela vai mostrar a definição de cada um desses grupos de processos que a gente tem. Então, nós temos aqui áreas de conhecimento de gestão de projetos. Então, por exemplo, grupo de processos. E na fase, por exemplo, no grupo aqui de iniciação, nós temos a definição e autorização do início do projeto ou de uma fase de projeto. Na etapa de planejamento, por exemplo, temos a definição e refinamento dos objetivos e planejamento da ação necessária para alcançar os objetivos de escopo. Não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, aqui, ó, iniciação, planejamento, execução, tal, é essa figurinha. Então, aqui, ó, eu estou começando o meu projeto, o meu processo, por exemplo. Processo de iniciação. O que ele vai englobar, né? Ele vai englobar isso que a gente falou aqui, ó. Tá? Então, vai englobar isso aqui. Agora eu vou para a parte de planejamento. Que é essa seta aqui, ó. Tá? Planejamento. O que ela vai englobar, né? Um grupo de processos engloba o quê? Ele define e refina os objetivos e planejamento da ação necessária para alcançar os objetivos de escopo. Aí eu volto e vou para a execução, aqui. A execução é integrar pessoas e outros recursos para realizar o planejamento do gerenciamento. Aí eu venho aqui e faço a parte de monitoramento e controle. Então, dentro disso, né, eu vou
medir e monitorar o progresso para identificar se tem alguma ação corretiva. E, por último, o encerramento, né? Formalizo a aceitação do produto, serviço, tal, até uma fase final. Beleza? Aqui, nós estamos mostrando, por exemplo, os níveis de atividades. Os níveis de atividades, ó, nesse eixo e o nível e o tempo passando. Então, por exemplo, os processos de iniciação, geralmente eles têm um tempo, o início, né? Então ele começa aqui, ó, e tem uma fase um pouco curta em relação aos outros, né? Aí vem o processo de planejamento. Ele começa, por exemplo, já passou um certo tempo do início aqui do processo de iniciação, né? Aí ele vem e começa o processo de planejamento. Só um instante que a bateria está acabando aqui. Caramba, o que está acontecendo aqui? Então, beleza, vamos voltar aqui. Então, só colocar o ponteiro de novo. Então tá. Então nós temos aqui os níveis de atividade. Então, por exemplo, o processo de planejamento, ele começou aqui na metade do processo de iniciação. E você vai ver que ele vai morrer, ó, lá no finalzinho da fase. Tá? Então ele é mais longo, muito mais longo. Já o processo de execução, ele começa quase junto com o processo de iniciação, ele desenvolve e tal, e vai morrer bem no final mesmo da vida do desenvolvimento do produto lá. Beleza? E aí você tem os processos de encerramento, que fica aqui no final, né? E o processo de controle, que ele engloba quase todo o tempo do desenvolvimento do projeto, né? Então, todos esses processos que a gente está vendo aqui, pessoal, eles são integrados, né? Um está relacionado com o outro. Beleza? Desde o momento que eles começam até o momento que eles terminam. Certo? Vocês vão ver aqui, uma outra coisa é que o nível de atividade do processo de iniciação, por exemplo, ele é um nível de quantidade, de intensidade, né, que é o nível de processo de iniciação, a intensidade dele, ele tem um valor aqui, por exemplo, que seria 10. Veja o processo de execução. Olha a quantidade de energia que é gasta nele. Quando eu digo energia, não é energia elétrica, eu digo assim, a quantidade de trabalho que é posta nele. Então, ele tem muito mais energia, vamos dizer assim, gasta em questões de pessoas, recursos e etc., né, gastos nesse tipo de processo do que o processo de iniciação. Então, ele é muito maior a quantidade de energia gasta nele, posta nele, né? Bom, a relação da proposta do PMBOK com o desenvolvimento de novos produtos. Então, como no caso de quaisquer projetos aí, existem práticas importantes relacionadas à gestão de projeto.
para o desenvolvimento de um novo produto. Então, essa tabela 4.3 aqui, ela vai mostrar exemplos de documentação que são pertinentes à gestão de projetos. Isso relacionado a algum tipo de área de conhecimento. Então, por exemplo, aqui, nós vamos ver aqui a área, certo? A área. E o exemplo de documento que está relacionado a essa área. Então, vamos supor que eu peguei aqui uma área de custos. Que tipo de documento que eu vou usar para esse tipo de área? Por exemplo, eu poderia usar uma planilha, do tipo um orçamento. Se eu pegar, por exemplo, riscos. Para riscos, que tipo de documento que eu vou usar para essa parte de desenvolvimento de projeto? Então, eu vou usar uma planilha de FEMEA, que é a análise dos modos e efeitos de falhas, por exemplo. Para tempo, eu vou usar que tipo de documento para o desenvolvimento do projeto? Um cronograma, certo? Detalhado. Então, eu posso usar o MS Project para fazer esse desenvolvimento, né? E uma aquisição, eu vou usar um relatório de cotação de fornecedores. Então, para cada área aqui, eu vou ter um tipo de documento, certo? Utilizado para desenvolver e gerenciar o desenvolvimento dos meus produtos. Eu tenho aqui, por exemplo, esse Project Charter aqui, que seria um documento que tem um nível importante, né, que vai formalizar o início do projeto de um novo produto. Ele é um termo de abertura do projeto, beleza? Ele é um documento equivalente a um termo de referência ou ao business case. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que ele vai ter o quê? Vou mostrar na outra folha aqui. Então, ele vai ter o nome do projeto. Então, está aqui o nome do projeto. Ele vai ter a pessoa responsável pelo projeto, por exemplo. E vai ter a data de início do projeto, a data de término, certo? Agora eu vou voltar aqui, tá? Por exemplo, alguns tipos de problemas que eu vou tratar, objetivos, benefícios dos negócios, dos clientes. E eu vou colocando vários tipos de características aqui, de acordo com a minha necessidade. Esse aqui é um tipo de termo de abertura de projeto bem conhecido, pessoal, tá? Se você pôr na internet lá, ele vai cair exatamente nessa tabelinha aqui. Beleza? Então, isso é um tipo de termo de referência que é utilizado para aberturas de projetos em empresas, tá? E aí, em alguns setores do tipo, vamos colocar assim, o setor automotivo, tá? Ele é denominado documento de aprovação. Então, leva um outro nome. O que ele contém? Ele vai conter dados, são dados básicos do produto, que é um produto novo, que vai conter escopo, que é tipo um objetivo, proposta, estratégia de marketing, proposta de produto, como tem essa tabelinha aqui. Então, documento de aprovação do veículo, off-road. Então, qual é o propósito dele? Fale do histórico dele. Qual a estratégia de marketing? Qual a proposta do produto? Então, por exemplo, aqui, vamos ler isso aqui, ó. Utilizando a versão básica do A10, acrescentamos itens de aparência visual, off-road, tais como novos para-choques, farol de milha, etc. Eu vou ter parte de manufatura e suprimentos, prazos e finanças. Então, isso aqui é um exemplo de termo de aprovação de projeto, ó, que você vai ter no desenvolvimento do seu produto. Se a gente for para uma área, por exemplo, uma área aeronáutica, eu tenho um exemplo aqui de uma estrutura analítica de projeto, tá? Da WBS, para sistema de controles de aeronaves. Então, por exemplo, eu tenho o sistema da aeronave e ele é dividido em gerenciamento de projeto, treinamento, dados, veículo aéreo, equipamentos de suporte, facilidades e testes.
Cada área aqui, por exemplo, como treinamento, tá? Vou pegar aqui treinamento. Vai estar vinculada a equipamentos, facilidades e serviços, tá bom? E assim por diante, né? Então, eu organizei tudo isso daqui numa estrutura analítica de projeto, para eu compreender melhor o meu desenvolvimento do produto e do projeto, né? Então, tudo isso é um agrupamento de componentes do projeto e orientados a subprodutos. Vocês estão vendo aqui, ó, o produto, que é o treinamento, subprodutos, esses daqui. Vocês estão vendo que isso aqui também é uma estrutura hierárquica, tá? Do maior vai para o menor, e ela é lógica, certo? E ela é muito parecida com organograma, beleza? Ela traz aí tarefas e subprojetos, beleza? Então isso aqui é um exemplo de uma estrutura analítica de projeto. Aqui nós vamos ter a chamada matriz de responsabilidades, que você pode usar para gerenciamento de projetos. Então o que ele é? Ele é um documento também, vocês estão vendo aqui nessa tabela, né? Acaba se tornando um documento que relaciona membros de uma equipe, certo? Do seu projeto. E o trabalho que será realizado por esses membros. Ela também vai designar os papéis de cada membro, tá? E a pessoa que é responsável aí do projeto. Então, por exemplo, aqui embaixo, ó, eu vou ter essas letrinhas, tá? Então, R, por exemplo, é responsabilidade pela execução. A vai ser autoridade para decisão. C vai ser a consulta obrigatória. I vai ser a informação. E P participa das atividades. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho as atividades e decisões. Dentro desse item, nós temos a concepção e planejamento do projeto. Quem for monitorar e captar ideias, tá? Então, eu venho aqui, ó, cruzo com esse item aqui, que é célula industrial. Então, para monitorar e captar ideias, eu tenho R, que é a parte de responsabilidade e execução. Se eu for preparar e aprovar a proposta básica, então, por exemplo, o A aqui, né? Ela está relacionada ao comitê de projetos, então é a autoridade para decisão. Então, para cada item aqui que eu selecionar, ó, do meu projeto, né, os envolvidos, quem vai tomar as decisões, né, de fazer isso com os envolvidos? De que forma as decisões vão ser colocadas? Então, como eu falei, se eu pegar esse item aqui, né, eu vou relacioná-lo com uma responsabilidade pela execução. E assim eu vou colocando aqui, nesses quadradinhos, todo esse relacionamento, né, entre a equipe do projeto, que são os envolvidos, e o trabalho que vai ser realizado nessa coluna aqui, tá? Beleza? Então isso aqui seria a matriz de responsabilidade. Aqui, pessoal, nós vamos ver o seguinte. Então, nos últimos 30 anos, tem ocorrido uma alteração na estrutura organizacional, no sentido de como é a organização do trabalho no desenvolvimento de novos produtos. Então, basicamente, existem 3 tipos de estruturas organizacionais, tá? 3 tipos, segundo o livro aqui, tá? Então, a primeira é a funcional, a segunda é a matricial e a última por projetos. Aqui embaixo nós temos os 3 tipos, tá? Então, vamos ver um a um. No caso da estrutura funcional, você tem os funcionários, que são, por exemplo, o engenheiro, o marqueteiro, por exemplo, e o produteiro. Vai trabalhar com a parte de produção. Então, esses funcionários são agrupados por especialidade. Beleza? Então, o marketing vai trabalhar só com a parte de propaganda e tal, divulgar assuntos e tal, né?
Só que todos eles vão possuir um superior imediato, bem definido. Então, por exemplo, a parte do marketing aqui vai ter esse gerente funcional. Tá vendo? Ó? Então tá aqui o gerente funcional. A parte do produteiro vai ter um gerente funcional aqui também. A parte de engenharia também vai ter um gerente funcional. Beleza? E todos eles estão ligados aqui. Beleza? Nesses projetos desenvolvidos em estruturas como essa, tá? Então isso aqui é uma estrutura organizacional das pessoas que trabalham no projeto, né? O escopo, que é o objetivo, ele fica restrito aos limites da função. Então, o objetivo aqui vai ficar limitado à função da engenharia, à função da produção, à função de marketing. Beleza? Se eu trabalhar só com a parte de desenvolvimento de produto, eu posso deixar a parte do escopo só para engenharia, por exemplo. Então, o projeto pode passar de função para função, tá bom? Essa é a estrutura funcional. Por outro lado, né, a gente tem a estrutura organizacional por projeto. Então, aqui, nós vamos ter a organização por projetos. Então, os membros da equipe de projetos, tá? Por exemplo, a parte de engenharia, produção e marketing, são organizados para atuar de modo autônomo. Então, você está vendo aqui, ó, eles atuam de forma autônoma. Certo? Com os especialistas de cada função, respondendo somente para quem? Para o gerente de projeto. Esse possui grande autonomia, tá? E, por último, né, a matricial. A matricial apresenta uma combinação dos outros dois, tá? Que é por projeto e funcional. Tá bom? Então, aqui na matricial, nós vamos ver que tem uma divisão de autoridade. Divisão de autoridade. Então, você tem o gerente aqui e você tem um outro gerente aqui. Então, você tem uma divisão de autoridades, tá bom? Também responsabilidade e obrigação entre a equipe de projeto e as áreas funcionais. Na interface entre projeto e função, os papéis relativos e complementares da autoridade tem obrigação de prestar contas com o gerente de projeto. Gerente de projeto, tá vendo aqui, ó? Eles prestam contas para o gerente de projeto e para o gerente funcional. Existem poucas organizações que usam somente os dois tipos de estrutura apresentados, tá? A maioria envolve mais de uma organização das que a gente falou aqui, tá bom? Portanto, pessoal, a gestão de projetos ela vai ser um dos aspectos fundamentais para o projeto de produto. Beleza? E ela tem que ser clara para o projetista, né? Quem está fazendo o projeto aí, tem que ser clara a diferença entre o projeto em si, né? Como o empreendimento, e o projeto do produto, que é o propriamente dito, né? Que seria a parte de design. É também importante considerar que não existem soluções melhores ou piores em termos de gestão, mas soluções mais ou menos adequadas à situação da empresa. Beleza? Então, essa aqui é a primeira parte da aula. Eu vou finalizar aqui o vídeo. Tá? Já está gravando, pessoal, e vou terminar a gravação. Vou dar um intervalinho aí, vamos colocar uns 20 minutinhos. Daí a gente volta e faz a segunda parte, tá? Finaliza a aula aí. Pela quantidade tem bastante informação aqui, né? Mas semana foi corrida, pessoal. O que deu para preparar foi isso daqui, mas eu tenho a segunda parte aí que vai ser um pouco aí também. A gente vai
terminar mais cedo, porque não tem a quantidade. É muita coisa para falar e você vê aqui pelo... É diferente de você dar presencial e aula online, porque aqui você está falando direto, né? Então a informação ela vai muito mais rápido, passa muito mais rápido, né? No presencial você passa na lousa e tal, então é mais devagar. Então a aula aqui ela é mais rápida, né? Por isso a gente passa uma grande quantidade de informação muito mais rápido. Então a aula acaba terminando mais cedo. Mas o que nós vamos fazer, nós vamos deixar... Eu vou deixar ligado aqui o Teams, tá? Para a gente permanecer até o horário, que é umas 11 horas. Mas vocês não precisam ficar aqui, pessoal, tá? Eu vou só deixar ligado para cumprir o horário, tá? Mas o conteúdo a gente já passou, parte dele, nós estamos a 80% do conteúdo de hoje. E depois desse intervalinho a gente volta e termina a outra parte. Beleza? Então vamos dar um intervalinho aí. 9h11 agora, né? 9h30 a gente volta então, tá? Eu vou fechar aqui parar de compartilhar, depois a gente volta e faz a próxima parte. Beleza, galera? Então, intervalinho aí.